Olá, meus irmãos, boa noite. Já temos alguns presentes aí, pelo menos. Estão me aparecendo aqui 5 pessoas já presentes. Espero que estejam todos bem, com a graça do Senhor. Obrigado, Dilma, por já estar aqui. Dilma chegou cedo. Foi a primeira que chegou hoje. Um abraço, Dilma. Deneildo, minha irmã, seja bem-vinda também. Tudo bom contigo? Como é que tá, Everaldo? Tá bem? Irmã Yara, bênção, você aqui com a gente. Um abraço em Ismael, um abraço também na Isla. Bom ter vocês aqui. Esperando mais alguns irmãos chegar, em pelo menos um minuto a gente inicia, se Deus quiser. Preciso só que algum irmão me dê um ok se o som está funcionando. Alguém aí no chat, por favor, dá um joinha para a gente saber que se está funcionando ou não, para a gente começar. Ok. Obrigado, Yara. Vamos começar, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Queremos te louvar e te bendizer, porque reconhecemos a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania. Senhor, como é belo, Senhor, a tua criação. Como é belo, Senhor, a sua maneira de conduzir todas as coisas. Senhor, como é impressionante a sua grandeza, a complexidade com a qual o Senhor guia todas as coisas. Nós queremos bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor, porque reconhecemos a sua grandeza e a sua soberania. O Senhor criou tudo isso que nós podemos contemplar ao nosso redor, com riquezas de detalhes, aquilo que pode ser visto, aquilo que nos foi escondido dos olhos. O Senhor também sustenta cada uma dessas coisas pelo poder da tua mão e ainda conduz cada um dos eventos, por menores que sejam, para a tua glória final. Nós queremos te bendizer por isso, Senhor, e te rogar nesse momento, meu Deus, que o Senhor nos conduza pela tua mão, para que possamos, meu Pai, adorar ao Senhor com as nossas famílias, reunidos os nossos irmãos, podermos abrir a tua palavra e aprender mais do Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Deus, ajuda-nos e nos abençoa, meu Pai, nesse sentido, no nome de Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no livro dos Salmos, e nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 148. Salmo de número 148. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Nós vamos cantar um cântico ao Senhor nesse momento.
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os
luminares, criou a natureza, formou o homem, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza, glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura que vai do versículo de número 6 ao versículo de número 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos de 6 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos. Chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nesse momento, meu Deus, que temos a Tua palavra aberta, Senhor, precisamos, meu Deus, ouvir a Sua voz. Precisamos ser instruídos pelo Senhor. Precisamos ser conduzidos pela Tua mão. Meu Deus, ajuda-nos primeiramente, Senhor, a entendermos a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, os nossos olhos, para que possamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar, possa nos instruir, Pai, por meio dela. Mas, Senhor, ser instruído, ser esclarecido, mas não praticar, Senhor, nos torna hipócritas. Por isso, Senhor, nos ajuda, Senhor, também a colocarmos isso em prática. Nos ajuda, meu Deus, a aplicarmos isso ao nosso coração. Dá-nos graça nesse sentido, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Um movimento interessante que surgiu a partir do movimento gospel musical. Na verdade, uma série de movimentos teológicos brasileiros, e isso é interessante depois, se vocês puderem dar uma olhada, pesquisada. Muitos dos movimentos gospels brasileiros, movimentos teológicos brasileiros, surgiram a partir da musicalidade. A doutrina das igrejas hoje era muito mais musical do que necessariamente teológica e bíblica. E a gente aprende muito mais, é claro, a gente escuta 24 horas por dia música que nos ensinam. Então, não existe música
nem gospel evangélica ou música secular que não queira nos ensinar alguma coisa. E com isso os crentes aprenderam também algumas coisas. Uma das teologias que tem sido abraçadas nos últimos tempos tem, ao invés de diminuído, pelo contrário, parece que está se modificando e aumentando, é a doutrina do triunfalismo. O triunfalismo surge ainda na década de 90, ainda. Algumas músicas, quando terminaram aquelas músicas que tinham uma tendência mais militar, os irmãos se lembram, Homem de Guerra é Jeová, pelo Senhor marchamos sim, coisa desse tipo, surgiram logo em seguida uma série de músicas que é mais triunfalistas, músicas de vitória. As músicas, elas exaltavam as vitórias e diziam que nós éramos um grupo especial. Essa exaltação de músicas que dizem que a gente vai conquistar tudo, que a gente vai conseguir tudo, porque nós somos especiais, foi se desenvolvendo numa teologia, e hoje a gente tem a teologia triunfalista. Parte daquela coisa do tipo, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo, que é o lema de rompendo em fé. A partir dali começam essas ideias tornarem mais corpo. E de forma que hoje nós temos os pregadores coaches, que na verdade eles fizeram uma junção entre a teologia da prosperidade e essa teologia triunfalista. Então, eles apresentam as pessoas como sendo super crentes, pessoas especiais mais. Eu estava vendo ontem uma mocinha pregando e ela falando de que nós somos deuses. Então, se nós somos tão especiais assim, nós temos alguns poderes que podemos executar também. Essa tentativa de elevar a bola, de encher o ego das igrejas, dos membros das igrejas, produz, na verdade, um prejuízo, um mal imenso para a igreja. A Bíblia não nos conduz a uma autoestima elevada. Essa ideia de uma autoestima elevada, ela é uma ideia da psicologia, que foi infiltrada dentro dos nossos meios, inclusive nos nossos púlpitos, por meio das músicas também. Então, nós passamos a usar uma linguagem terapêutica do meio da psicologia, transformando isso numa espécie de teologia. Isso é tão comum que a gente usa, inclusive, termos da psicologia como se fossem termos teológicos. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior. Complexo inferior é um termo da psicologia. Então, é uma teologia que diz que você precisa ter uma autoestima elevada porque você é especial. E a Bíblia não está muito preocupada com sua autoestima. Pelo contrário, ela está preocupada com a sua estima para com Cristo. Pelo contrário, por várias vezes o Senhor vai nos derrubar a nossa autoestima. Então, a ideia que a gente vai tentar avaliar hoje é se essa teologia, essas doutrinas triunfalistas, ou se esses conceitos psicológicos estabelecidos de autoestima estão realmente prescritos para a vida dos crentes, ou se essa é mais uma artimanha de Satanás para misturar o evangelho, para confundir o evangelho e levar os crentes a acharem que devem ter uma vida ou têm direitos a uma vida e um determinado tipo de comportamento que a Bíblia não nos prescreve. O apóstolo Paulo está refutando ainda nesse capítulo 4 da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, um problema que ele levantou lá no capítulo 1. A gente já viu isso e a gente vem repetindo isso toda quinta-feira. Quais foram os problemas que ele levantou? Primeiro, ele colocou que a igreja tem uma dificuldade enorme com grupos. Vejam, Paulo não está necessariamente criticando a igreja, como se a igreja de Corinto tivesse tudo de errado, como se a igreja de Corinto tivesse tudo mal feito. Se você prestar atenção, ele louva a Deus pela igreja de Corinto, dizendo que essa igreja ela é muito abençoada, que ela é riquíssima por Deus. Ele, versículo número 4, do capítulo 1, diz que dou graças a meu Deus a vosso respeito. Ele olha para os dons que existem nessa igreja como sendo uma bênção divina. Ele diz, vocês são abençoados, isso tem sido confirmado a sua salvação, de maneira que não vos falte nenhum dom. Então, a igreja tem muitas qualidades, mas a igreja tem manifestado defeitos. O defeito especial que Paulo vem tratando há 4 capítulos é o problema do partidarismo dentro da igreja. Então, existe uma disputa de poderes, e essa disputa
de poderes, vem fazendo com que a igreja divida-se em grupos. Paulo diz que há um grupo que diz que é de Paulo, versículo número 12, outro de Apolo, outro de Cefas e outro de Cristo. Paulo não vai discutir muito o grupo de Cristo e o grupo de Cefas. Paulo vai focar muito mais no grupo de Paulo e no grupo de Apolo, que é o que eles estão envolvidos. Paulo começa a mostrar que os obreiros não têm poder sobre a igreja, eles não produziram a igreja. Quem produziu a igreja foi Cristo. Foi Cristo que salvou os irmãos que fazem parte da igreja. Paulo vai dizer que mais importante do que os obreiros é a mensagem dos obreiros. De forma que o que os obreiros pregam não está envolvido com os conceitos do mundo, com a sabedoria do mundo, mas com a loucura de Deus. Ele vai dizer que essa mensagem que se prega, inclusive no capítulo 2, ele vai dizer que essa foi a mensagem que ele pregou, era uma mensagem de sabedoria de Deus, e não a sabedoria humana, mas essa sabedoria de Deus, que é Cristo crucificado e ressurreto. Cristo crucificado e ressurreto, ele é escândalo para os judeus, ela é loucura para os gentios, mas ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo diz no capítulo 2, foi isso que eu preguei a vocês, de forma que vocês precisavam entender isso, que o importante era a mensagem que foi anunciada a vocês. Mas no capítulo 3, Paulo diz que o problema da igreja é porque eles continuam raciocinando com a sabedoria dos homens, eles são imaturos. Eles não evoluíram para raciocinar pela sabedoria de Deus, levando Cristo em consideração em tudo quanto eles fazem. E como eles raciocinam pela metodologia humana, eles raciocinam pela perspectiva humana, eles são imaturos e não podem se alimentar espiritualmente. Paulo, então, vai dizer que isso é triste, porque ele tinha interesse em alimentar essa igreja com um alimento mais sólido, mas eles não podem. E a prova que Paulo dá de que eles são imaturos, Paulo diz, é porque vocês vivem disputando em ciúmes. Ele diz, um fica dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, diz, mas no final das contas vocês não entenderam absolutamente nada de como funciona a igreja e de como Cristo trabalha com a sua igreja. É isso que eles precisavam entender, que eles não estavam entendendo. Paulo, então, vai usar uma série de figuras para descrever essa igreja. Ele vai dizer que essa igreja é uma espécie de lavoura de Deus. Ele diz, e como lavoura de Deus, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá ao Senhor. Então, a glória do crescimento da igreja é dada a Cristo que dá o crescimento, porque a lavoura é dele e nós somos trabalhadores dele. Paulo vai usar uma segunda figura, que está aí a partir do versículo 10 do capítulo 3, que é a figura do edifício. Ele diz, nós estamos construindo um edifício, mas depende muito do que a gente constrói. Ele diz, os ministros entram produzindo alguma coisa. Ele diz, eu lancei o fundamento. Paulo coloca-se como apóstolo missionário, pioneiro, e diz, eu coloco o fundamento. Apolo construiu em cima, mas depende do que vocês estão construindo, que tipo de igreja vocês constroem. Uma igreja de ouro, de prata, ou uma igreja de palha, de feno, de madeira? Diz, o fogo do juízo final vai revelar essas obras e, infelizmente, muitos serão destruídos nesse processo porque não produziram absolutamente nada. Vocês não entenderam como funciona a igreja, então, consequentemente, vocês não estão sabendo como construir, como produzir uma igreja. Vocês ficam achando que são sábios, quando, na verdade, não estão fazendo as coisas de maneira sábia. Capítulo 4, Paulo muda o enfoque da igreja para o ministro. Ele quer, de alguma forma, colocar os posicionamentos corretos, como é que a igreja tem que ser vista e como é que os ministros têm que ser vistos, para que a igreja de Corinto tome o posicionamento adequado com relação a isso. E aí a pergunta que se faz é o que é que se espera dos ministros do Senhor? Ele colocou, e a gente viu isso quinta-feira passada, que o que se espera dos ministros do Senhor é fidelidade. Não são as características que os homens se encantariam, que levam o ministro a ser um ministro, considerado um bom ministro. Paulo diz, vocês estão avaliando eu, Apolo, Pedro, pela perspectiva errada. Ele diz, o que é que nós somos? Nós somos cooperadores. Ele disse isso lá no versículo número 9 do capítulo 3. E se nós somos cooperadores, nós somos, então, trabalhadores, servos. Então, ele usa o termo servos, no versículo número 1, ele diz, nós somos ministros. Então, nós somos como escravos remadores que estão conduzindo isso aqui. Então, nós somos escravos. Mas não só isso, nós somos um escravo que serve às mesas. Nós somos, dispenseiros. E eles, o que é que se espera do dispenseiro? Se espera do dispenseiro que ele seja encontrado fiel. Por essa perspectiva, Paulo diz,
se espera que o dispenseiro seja fiel, eu não vou me deixar ser julgado por vocês. Porque o servo é julgado pelo seu senhor, e o pastor, o ministro, não é servo da igreja. Não é porque ele está servindo a igreja que ele é servo da igreja. Ele está servindo a igreja porque ele é servo de Cristo, e Cristo dá as ordens para ele servir a igreja. Então ele chega agora e diz: não, vocês não têm o direito de me julgar, de me avaliar, porque como ministro de Cristo, eu não devo ser avaliado por vocês. Não são os critérios de vocês que me fazem avaliar o meu ministério. Além disso, ele diz, eu nem mesmo a mim mesmo me julgo, porque às vezes minha consciência pode me pregar peças, mesmo que minha consciência não me aponte nada de errado. Versículo número 4, ele diz, eu não me dou por justificado. Então, não é o critério do que eu acho que o ministro tem que ser, não é o critério do que a igreja acha que o ministro tem que ser, mas Paulo diz, o critério é do que Cristo acha que o ministro tem que ser. Porque o ministro é ministro de Cristo, é escravo de Cristo. Então, quem tem que avaliar o ministro é Cristo. Nós vimos a semana passada também que isso não significa que o ministro não deva ser criticado, não deva ser avaliado, não deva ser orientado, repreendido, inclusive. Mas que os critérios para se fazer isso são os critérios de Cristo e de sua palavra. Então, se você quiser avaliar um pastor, você precisa avaliar o seu pastor com base na Escritura. Se você quer confrontar o seu pastor, se você quer exortar o seu pastor a alguma coisa que ele está fazendo errada, se certifique de que pelas Escrituras ele está fazendo algo errado. Então, apresenta as Escrituras, dizendo, olha aqui, o teu Senhor está dizendo que você não está fazendo um bom trabalho. Paulo diz, quem vai nos avaliar é Cristo no final. Isso não é uma diminuição do critério, pelo contrário, isso aumenta ainda mais o critério e a responsabilidade sobre os ministros, mas Paulo está dizendo que vocês estão fazendo errado. Quando vocês estão avaliando os ministros e escolhendo quais ministros vocês acham que são melhores, vocês estão usando critérios mundanos e não critérios bíblicos. A gente faz isso o tempo inteiro. Quando nós escolhemos os superpastores, os pastores de mídia, os pastores especiais, quando nós nos tornamos fã-clube de pastores, e a gente tem visto muito isso, fã-clube de pastores, porque pastor fulano de tal é especial. Paulo diz, nós estamos fazendo isso com base em critérios mundanos. Mundanos. O nosso critério deveria ser, com base nas escrituras, esse pastor está sendo fiel ao Senhor? Ou é só porque eu gosto dele? Não é porque eu gosto ou não do pastor. O critério tem que ser se Cristo se agrada porque esse pastor está sendo fiel. Se minha avaliação de um ministério de alguém é nesse sentido, dizer, não, eu gosto do ministério de fulano e tal, e eu acho isso fantástico, porque ele é um pastor fiel a Jesus Cristo. Ótimo, você está no critério correto, a avaliação é essa. Se você quer criticar algum pastor, não concordo com o pastor fulano e tal, acho que ele está errado por causa do que os critérios de Cristo são esses, e ele não cumpre esses critérios, então você está certo. A avaliação é como Cristo avalia o ministro, e não como os crentes avaliam o ministro. A partir do versículo número 6, o apóstolo Paulo ainda está tratando sobre a forma como os irmãos da igreja de Corinto deveriam lidar com o ministro, mas em específico agora ele traz mais um aspecto que é importante descobrir no ministro. E do jeito que ele disse antes, que o ministro tem que ser fiel, porque é esse o critério que determina se ele é um bom ministro ou não, ele vai colocar uma outra característica dos ministros agora, que é a necessidade, a importância da humildade. Humildade é uma coisa terrível, difícil demais, porque humildade é algo que você não pode se certificar dela. Porque quando você se certificar e constatar que é humilde, você acabou de demonstrar orgulho. Então, humildade não pode ser constatada em mim, ela tem que ser apresentada de forma concreta aos outros. E o que Paulo coloca aqui é que os ministros são, antes de mais nada, pessoas que devem demonstrar humildade pela forma como eles vivem e a forma como eles encaram a vida. E Paulo, então, vai nos trazer aqui alguns aspectos dessa humildade, de como ela é contrastada com a forma como os coríntios viam, para mostrar que a forma como eles estão se portando é uma forma orgulhosa, presunçosa, egocêntrica,
e que a forma como se espera que o ministro se porte é bem diferente disso. Veja, versículo número 6, ele diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Que coisas? O que ele colocou antes? De sermos cooperadores com Deus, de sermos trabalhadores de Deus, de sermos ministros de Deus, de sermos dispenseiros de Deus. Paulo usa a expressão de que apliquei-as figuradamente para dizer esses aspectos que eu acabei de apresentar, essas metáforas que eu acabei de usar, elas são aplicadas a mim e a Apolo. É porque Paulo está focando basicamente no ministério dele, no ministério de Apolo, como ministérios que estão sendo avaliados pela igreja de Corinto. Ele diz, eu apliquei essas duas coisas a mim, mas eu quero que você note uma coisa interessante. No meio dessa argumentação, Paulo usa a expressão irmãos. É para mostrar que ele ainda considera essa igreja, ele considera essa igreja uma igreja cristã, mas que esses irmãos é que não estão se comportando bem. Então ele diz, vocês são meus irmãos. E eu apliquei essas figuras que eu usei antes a mim e a Apolo, mas Paulo vai agora usar, a partir desses versículos, uma forma de raciocínio, uma forma de argumentação, que parece muitas vezes ofensiva para muita gente, mas que, na verdade, é um artifício usado com muita inteligência. Paulo vai usar muito nesses versículos de ironia. Por que a ironia é interessante nesses textos aqui? Porque a ironia, na verdade, ela faz com que uma coisa que estava escondida, que era colocada lá por trás, seja apresentada de forma caricata cá na frente, e aí as pessoas possam ver como é absurda a maneira como elas estão vivendo. Então, Paulo vai usar de ironia aqui o tempo inteiro. E ele começa dizendo, eu apliquei esses conceitos sobre ser servos, a mim e a Apolo, mas olha só como é que ele continua, ele diz, por vossa causa. Ele diz, eu apliquei isso a nós dois para que vocês entendessem, para que vocês pudessem ter a compreensão de como as coisas realmente são. E ele diz isso porque ele tem uma advertência a fazer a essa igreja. Essa advertência está logo agora no versículo de número 6, que ele vai desenvolver a partir do versículo 7. Qual é a advertência? Não ultrapasseis o que está escrito. Ele coloca, a expressão está escrito aqui que ele usa, geralmente na Bíblia diz respeito ao Antigo Testamento, às Escrituras Sagradas. Então ele está dizendo o que a Bíblia descreve como as coisas devem ser. Ele diz, eu apliquei esses conceitos sobre mim e sobre Apolo, essas metáforas todas, para que vocês não ultrapassem o que está escrito, ou seja, para que vocês não lancem normas que não estão nas Escrituras. E para que vocês saibam avaliar as situações com base nas Escrituras. Esse critério é importante, porque avaliar o mundo com base nas Escrituras é a única maneira que nós temos de nos assegurarmos de que a nossa avaliação está correta. Porque se eu avalio o mundo pela minha perspectiva, será basicamente um ponto de vista. Mas quando a Escritura é a base da minha avaliação, eu tenho a certeza de que minha avaliação ela é a correta. Paulo diz, vocês não podem ultrapassar o que está escrito, vocês não podem exagerar nesses conceitos que vocês têm, como se vocês tivessem um critério extra-escritura e que esse critério tivesse o mesmo poder. Paulo diz, vocês precisam avaliar as coisas conforme as escrituras. E eu apliquei esses conceitos a mim, a Apolo, justamente para que vocês não ultrapassem o que está escrito, a fim de que, e aí vem a expressão do final do versículo 6, que vai nortear todo o restante do texto, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Paulo vai no âmago da questão aqui. Paulo diz, qual é o problema? O problema é soberba. Esse é o problema da igreja. Ele diz, quando vocês estão escolhendo os melhores pastores, quando vocês estão dizendo quem são esses melhores pastores, estão dividindo a igreja em grupos, em pacotes, em blocos, e estão fazendo isso para destacar determinado ministro e derrubar outro ministro. Eles
Quando vocês estão fazendo isso, na verdade, vocês estão fazendo isso por causa de soberba. E vocês, então, usam critérios humanos, mundanos, inclusive, para avaliar esses ministros, extrapolando as escrituras sagradas. Porque se vocês quiserem criticar os ministros, lembre que os ministros não são seus, os ministros são ministros de Cristo. E vocês deveriam usar os critérios das escrituras para avaliar esses ministros. Essa soberba, essa ausência de humildade em vocês, é o que leva vocês a criticar esses ministros. Essa soberba de vocês é o que leva vocês a escolher o que vocês acham que são os melhores ministros. Então, notem a crítica que Paulo faz à igreja de Corinto. Ele diz, o problema de vocês é que a soberba de vocês faz vocês acharem que são melhores do que determinados pastores. Isso aqui é terrível porque a gente vê isso o tempo inteiro. Quando nós olhamos os critérios pelos quais as igrejas escolhem os seus pastores, elas não necessariamente estão preocupadas ou interessadas em saber se esse pastor irá alimentá-las, mas se esse pastor está à altura deles. Por vezes eu vi isso acontecer, vi isso não nem duas vezes, mas vi isso várias vezes acontecer, onde igrejas eram orgulhosas, igrejas soberbas, que se gabavam, sei lá, da história que possuíam, se gabavam do vislumbre que elas tinham manifestado no passado, da importância delas dentro do presbitério, para a história do presbiterianismo, por exemplo. E que, como essas igrejas, por causa desse orgulho, dessa soberba, achavam que determinados tipos de pastores deveriam ser os pastores delas e que outros pastores não estavam, digamos assim, à altura delas. Tem igrejas que têm critérios, e eu conversando com um pastor um dia desse, a gente ria sobre isso. Tem igreja que tem critérios na hora de escolher pastores que são tão altos, mas tão altos, que nem Cristo serviria para ser pastor daquela igreja, porque ele não teria aqueles critérios que eles esperam deles. Tem edital de eleição pastoral que é uma coisa absurda, que tem critérios tão altos que eles não conseguem encontrar um ministro que se encaixe ali. Então, já vi eleição sendo cancelada porque não tinha um pastor à altura para assumir os critérios que a igreja estava esperando que ele tivesse. E em muitos desses casos eu vi também pastores que não eram considerados grandes pastores, não eram considerados homens especiais, excepcionais, sendo em determinadas emergências, sendo escalados para essas igrejas, porque não tinha quem assumisse essas igrejas. E esses pastores que eram considerados pequenos, que eram considerados fracos, vão lá e fazem um trabalho excelente e erguem essas igrejas. Pastores que, na maioria das vezes, ninguém consideraria pastores especiais, mas que chegam lá e fazem trabalhos fantásticos, porque não é o pastor que faz o trabalho, é Cristo que faz o trabalho. E esses critérios com os quais as igrejas às vezes usam para avaliar os pastores na verdade, critérios mundanos e fincados na soberba dos membros dessas igrejas. Paulo diz, por que vocês escolhem grupos? Vocês escolhem pastores e formam grupos? Ele diz, porque vocês são soberbos. A soberba de vocês faz com que vocês escolham um em detrimento do outro. Vocês precisam exaltar um pastor, um ministro que vocês acham que são especial, e vocês precisam rebaixar o outro em seguida. Essa atitude, ela é terrível. Paulo diz, eu vou provar isso, que é a soberba, e que o que se espera do ministro é justamente a humildade, que a vida do ministro é a humildade. Vejam aí, versículo número 7. Paulo diz assim, pois quem é que te faz sobressair? As perguntas que Paulo vai fazer agora são perguntas retóricas. Portanto, são perguntas que a resposta é tão óbvia que não é possível negar a resposta sem, com isso, cometer uma grande gafe ou cometer uma grande heresia. Paulo chega agora e diz, o que é que te fez sobressair? O que é que te faz sobressair? O que é que faz de vocês pessoas especiais? O que é que faz de vocês pessoas excepcionais? Paulo disse que esses irmãos, eles são soberbos e que por causa dessa soberba, eles ficam escolhendo pastores que estão à altura deles.
Paulo chega agora e faz uma pergunta bem simples. O que é que faz com que vocês sejam excepcionais? O que faz de vocês pessoas acima da média? Essa pergunta, ela é retórica e, consequentemente, a resposta é nada. O que a igreja de Corinto tinha que fazia deles uma igreja tão especial? Paulo diz, nada. Vocês não têm nada que faça vocês sobressaírem. Não existe nada em vocês que possa fazer de vocês alguém excepcional. Ele baixa a bola da igreja de Corinto com uma pergunta só. Quem vocês acham que são? É essa a questão. Quem vocês acham que são? O que vocês acham que vocês têm que faz de vocês pessoas especiais? O que vocês acham que vocês têm que faz de vocês pessoas que poderiam e deveriam estar julgando o mundo? Essa pergunta, ela é importante porque pode ser que alguém se esperneie. Diga, não, mas nós. Paulo chega agora e encaixa uma segunda pergunta para mostrar que não existe um mais nós aqui. Versículo 7 diz, quem te faz sobressair? Segunda pergunta, e que tens tu que não tenhas recebido? Isso aqui é um balde de água de humilhação na cabeça da igreja de Corinto. Uma igreja que se achava o máximo, porque tinha pessoas com conhecimento, tinha pessoas importantes, de repente, e uma igreja que se acha importante, e Paulo chega e diz, o que faz de vocês alguém importante? Você não tem nada que faça vocês importantes. Pode ser que alguém se esperneie e diz, ok, o que vocês têm que não foi doação? Isso aqui é pesado. Duas imagens me vêm à cabeça. Me vem um pobre se gabando de ter muita coisa dentro de casa, quando, na verdade, tudo que ele tem foi doação. Imaginou? O pobre chega pro vizinho e diz, olha, minha casa tá chiquérrima, tá linda, tá especial. Tudo foi doado. Que mérito você possui em ter um monte de coisa quando tudo é doado? Paulo diz, não existe mérito nenhum, porque no final das contas você não ganhou nada, nada foi seu. Tudo foi de alguém. Então você não pode se gabar. Você não tem como se gabar disso, porque o que você acha que possui, na verdade, é de outras pessoas. Você não pode se gabar de casa alugada. Você não se gaba de casa alugada justamente porque a casa não é sua. Então, se você mora numa casa, numa mansão, mas que ela é alugada, você não tem como se gabar dela porque ela não é sua, ela é de outra pessoa. A segunda imagem que me vem à cabeça é de criança. Criança fica tentando se gabar dos brinquedos que possui e fica mostrando para os amigos os brinquedos que ela possui e que os outros não possuem. Essa infantilidade era que a igreja de Corinto estava manifestando, porque no final das contas, o que Paulo coloca aqui é de quem é o presente, de quem é o brinquedo. Foi do pai que deu, não foi você que comprou, não é uma aquisição sua, não é mérito seu. Então, no final das contas, o brinquedo que você usa para se gabar com relação aos coleguinhas não é seu, é do seu pai, foi ele que te deu. Então é um presente. E aquilo que você recebe não pode ser usado para você se gabar. Não pode ser usado para você se gabar. Paulo diz, do que vocês acham, o que vocês acham que vocês têm que fazem vocês sobressair? Nós temos isso. Nós temos, por exemplo, eles poderiam dizer, nós temos muito mais dons espirituais do que todas as igrejas de Corinto tem, da região tem. A igreja de Corinto tem mais dons do que todo mundo. Paulo diz, concordo, mas qual foi o dom que vocês têm que não foi dado de presente? Tudo foi dado pelo Senhor. Então, não existe mérito neles para eles se gabarem. Eles são mendigos que se gabam porque têm comida, quando na verdade a comida que eles têm foi doação. Paulo diz, o que é que vocês têm que não foi recebido? Tudo que eles têm foi doação. Tudo que eles têm foi dado pelo Senhor. É por isso que vem aí uma terceira pergunta para terminar de desmanchar o argumento do orgulho. E se vocês receberam, e se o recebestes, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Ele diz, se o que você tem é presente, por que você se orgulha porque você desse presente que você recebeu? Por que você se orgulha disso? Por que você se gaba do que você tem? Se tudo que você tem é doação, é mais ou menos alguém que, num bazar desses,
recebeu a doação de uma roupa de marca caríssima e vai para a igreja se gabando de ser alguém que tem a marca fulano de tal. Todos nós sabemos que aquilo ali é ilusão, que não era possível comprar aquela marca, e só possui aquela marca porque foi doação. Paulo diz, ninguém que tem uma doação se gaba do que possui, porque não faz sentido se gabar disso. Paulo diz, nada que a igreja possua veio dos méritos dela. Então, não faz sentido uma igreja se gabar do que possui, porque tudo que ela possui foi doação, veio do Senhor. Isso faz com que a igreja não possa, não deva, não tenha o direito de se sobressair ou de se ensoberbecer. Porque elas não têm esse direito, Paulo chega agora, a partir do versículo número 8, e começa a usar as ironias. Porque, veja, ele jogou um balde de água fria na igreja, mostrou que a igreja de Corinto não tem do que se gabar, porque, no final das contas, tudo que eles possuem foi do Senhor que deu. Eles não produziram absolutamente nada. Por conta disso, Paulo chega agora e diz, vamos contrastar, então, vocês com os apóstolos. Vamos contrastar vocês, então, com os ministros. Como é que os ministros se comportam? Como é que eles vivem? E como vocês vivem? E aí Paulo vai usar da ironia. Eu sei que algumas pessoas não gostam de ironia. Acham que é humilhar o outro. Não, ironia não é humilhar o outro. Ironia é colocar o outro no seu devido lugar. Dizem que a ironia é o artifício dos inteligentes. A ironia é algo que nem todo mundo entende, mas que quando ela é compreendida, ela é muito mais impactante do que qualquer uma instrução que possa se dar. Paulo vai usar de ironia aqui. Qual é a ironia que Paulo vai usar? Ele vai nos trazer, por exemplo, o contraste entre a forma como eles se enxergavam e a forma como os apóstolos, como os ministros deveriam se enxergavam ou deveriam se enxergar. O primeiro contraste que ele coloca, logo aí versículos 8 e 9, de cara, é que eles se achavam reis. Paulo diz, vocês se acham reis. Nós, prisioneiros, vassalos prisioneiros. Olha a expressão, ele diz. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. O que Paulo está fazendo aqui é, usando da ironia, trazendo à tona o que a igreja de Corinto realmente pensava. Era assim que eles pensavam. Eles pensavam o seguinte, não, a gente já está rico, a gente já está de forma especial. E Paulo usa uma expressão aqui interessante, que é, vocês já estão reinando. Qual é a ideia de Paulo aqui quando ele diz que vocês já estão reinando? Eles é como se Cristo já tivesse voltado, vocês já tivessem assumido todas as prerrogativas do reinado, vocês já estivessem entronizados, e como entronizados, vocês já se acham a igreja mais poderosa que existe. Uma igreja achar que é rica e que já está reinando é terrível, porque olha só o que Paulo diz, aliás, o que Cristo diz para a igreja de Laodiceia, lá no capítulo 3 de Apocalipse. Paulo escreve para essa igreja, uma igreja que se considerava rica, versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Paulo diz, é assim que vocês se enxergam. Vocês acham que são autossuficientes. Vocês acham que têm tudo que precisam. Vocês acham que são ricos. Vocês acham que são especiais. Vocês acham que são reis e rainhas. Vocês são príncipes e princesas. Vocês estão acima do bem e do mal. Vocês são super poderosos. Olha o que é que Cristo diz. Enquanto Paulo usa ironia, Cristo vai de cara. Cristo diz, vocês acham que são assim. Vocês dizem, eu sou rico, eu sou abastado, eu não preciso de coisa alguma e nem sabes. O que é que vocês não sabem? Vocês nem sabem que vocês são infelizes, miserável, pobre, cego e nu. O que Cristo diz é que quando uma igreja acha que ela é muita coisa, quando os membros da igreja acham que essa igreja é muito importante e muito especial,
quando eles acham que essa igreja ela é excepcional, quando eles olham para essa igreja como sendo uma igreja fantástica, que se destaca, que já possuem tudo o que precisam, que são autossuficientes, Cristo diz, vocês são miserável, pobre, cego e nu. Paulo diz, vocês acham que são assim? Que pena que vocês acham que são assim. Ele usa a expressão, vocês já chegaram a reinar. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Ele está dizendo, em outras palavras, que coisa fantástica, vocês já assumiram o estado de glorificação? Que fantástico, vocês já chegaram a um patamar onde vocês reinam no mundo como Cristo entronizado. Que vontade que eu tinha de estar junto com vocês, porque eu não estou nesse estágio. Cristo ainda não reina plenamente sobre o mundo. Nós ainda não somos os reis que a volta de Cristo vai anunciar. E a gente está aqui como pobres, coitados. Vocês já estão nesse patamar de exaltação. Paulo ironiza que a igreja de Corinto acha que já é uma igreja exaltada, que já é uma igreja glorificada. Paulo diz, quem me dera que eu estivesse com vocês, porque aí eu já estaria reinando também. Eles passam a imagem de uma igreja que é plenamente madura e santa e justa. Paulo diz, eu queria fazer parte dessa igreja, mas eu não consigo enxergar essa igreja. Porque no final das contas, o que é que eu sou, diz Paulo? Nós não somos nada disso. Versículo número 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, olha o contraste. A igreja, Paulo diz, vocês acham que estão reinando. Vocês acham que são ricos. Vocês acham que estão fartos. Como eu queria que isso fosse verdade. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a minha vida, a minha como um apóstolo, quando eu olho para o que Deus está fazendo comigo hoje, e como eu estou vivendo hoje, eu não me vejo como alguém que está sendo vitorioso desse jeito que vocês estão vendo. Notem, nós temos uma igreja em Corinto triunfalista, que se enxerga como uma igreja que já alcançou a santidade plena, uma igreja que já está experimentando das glórias celestiais, uma igreja que é formada só por reis e rainhas, que já possui tudo que quer na mão. Ela declara e ela consegue, que tudo que ela tentar, ela vai alcançar. Paulo diz, quem dera eu estivesse nessa situação, porque quando eu olho para a minha vida como um apóstolo, e eu olho para os outros colegas meus, apóstolos, que trabalham na igreja do Senhor com muito afinco, quando eu olho para a nossa vida, Paulo diz, a gente está em último lugar. Olha o contraste. Uma igreja que se acha superior em tudo, porque ela é farta, rica, e ela já está reinando. Paulo diz, quando eu olho para a minha vida e para a vida dos outros irmãos apóstolos, a gente está no último lugar. Notem a prosperidade de uma igreja, tirando a visão correta dessa igreja. E Paulo dando um banho de água fria neles, esfregando na cara deles a realidade de uma outra igreja, da vida dos apóstolos. Paulo diz, sabe por quê? Porque nós, os apóstolos, somos colocados em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Qual é a imagem que Paulo traz aqui? A imagem que Paulo traz aqui é de uma entrada triunfal, de um exército vitorioso dentro da cidade. Toda cidade, quando ganhava uma guerra, o exército vencedor entrava na cidade glorioso. Então tinha uma grande festa, as pessoas acendiam incenso, iam para a praça, para a rua, para receber, e tinha um grande desfile militar naquele dia. O desfile militar, basicamente, você tinha na frente o general, o comandante de guerra, aquele que tinha organizado e que tinha planejado e que tinha sido vencedor. Então ele vinha na frente, porque ele era o cara que ganhou. Quem ganhou a guerra foi ele que planejou tudo e ganhou a guerra. Ele vinha na frente como vitorioso, logo atrás dele vinham os soldados, todos eles vitoriosos, felizes, sendo ovacionados pelo povo, porque eles ganharam a batalha, muito parecido com o que os brasileiros fazem com o jogador de futebol. Quando ganha a Copa do Mundo, vem, descem, vai todo mundo para a rua, sobe em cima de um
carro de bombeiros e desfila pela cidade e todo mundo aplaude. Aí está lá na frente o técnico da seleção, porque ele foi o cara que planejou tudo, e os heróis. Era o que eles faziam naquela época com os soldados. Só que lá no final da fila, no final do desfile, vinha o grupo de soldados prisioneiros, os soldados inimigos que não tinham morrido na batalha, eles eram trazidos como prisioneiros. Eles vinham amarrados lá atrás. E o que ia acontecer com eles? Eles iam ser levados para a praça pública, uma parte deles iria ser assassinado lá mesmo, para que o povo se divertisse vendo os inimigos sendo assassinados. Outro grupo era levado para arenas, jogado para animais, para que os animais os matassem. Então, eles eram torturados e assassinados para que o povo se divertisse. Paulo diz, massa, vocês já estão lá na frente, reinando com Cristo. Vocês estão lá na frente, recebendo os louros da vitória. Mas quando eu olho para a minha vida e para a vida dos outros apóstolos, eles, o que eu vejo, na verdade, é que a gente está lá no final da fila. A gente está lá no final do desfile, como se nós fôssemos condenados à morte. E aí Paulo vai usar a expressão, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. A palavra espetáculo aqui, vocês conhecem. A gente brinca lá na igreja de vez ou outra que a gente fala grego sem saber. A palavra para espetáculo aqui é teatron. É a palavra que veio a derivar a nossa palavra teatro. Era muito comum naquela época, o Coliseu ficou conhecido em Roma justamente por conta disso. Eles tinham teatros, eles tinham arenas, onde eles levavam esses soldados perdidos, esses soldados derrotados, para serem jogados por animais famintos, e eles iam lutar ali entre si, ou eles iam lutar com esses animais e iam morrer lá. Paulo diz, quando eu olho para a minha vida, como cristão, ele diz, como apóstolo do Senhor, eu me considero muito mais alguém que é um prisioneiro que está sendo arrastado para um teatro, para uma arena, e para ser assassinado lá, porque no final das contas, o que eu vejo na minha vida é justamente isso. E eu fico sendo um teatro, eu fico sendo um espetáculo, eu fico sendo uma apresentação para todo tipo de gente. Eles um espetáculo para o mundo, para os anjos ficarem olhando e para os homens ficarem torcendo. Ele diz, eu fico sendo um espetáculo de horror para todas as pessoas. Quando Paulo coloca assim, Paulo diz, olha o contraste. Vocês se acham fantásticos, reis e rainhas. Nós, ministros do Evangelho, nós somos escravos vencidos, sendo arrastados para uma arena onde o mundo inteiro, os anjos e homens, vão nos ver morrer. Quando a igreja de Cristo para de olhar para a igreja sofredora, para os irmãos pastores que estão sofrendo no campo, para os missionários que estão morrendo no campo, para igrejas perseguidas no campo, elas se tornam triunfalistas. Paulo diz, vocês são triunfalistas. Que coisa fantástica. Eu queria viver esse triunfo que vocês estão vivendo, porque na prática aqui que eu vivo é uma tortura. A prática que eu vivo é ser apresentado ao mundo todos. Nós somos loucos por causa de Cristo. Vós, sábios em Cristo. Olha, se vocês têm uma vida tão boa assim, então parabéns, vocês são sábios em Cristo, vocês conhecem a Cristo como ninguém, que coisa fantástica, vocês conhecem muito a Cristo. A gente tem um bando de doido que morre por causa de Cristo. A gente tem um bando de doido que está sendo arrastado para a prisão. A gente é meio louco mesmo, a gente considera louco. Quando Paulo coloca isso, Paulo está dizendo, vocês estão avaliando a vida de vocês pela perspectiva mundana, pelos critérios mundanos do que seja um grupo próspero. E por isso que quando vocês olham para nós, pela sabedoria dos homens, nós somos vistos por vocês como loucos. Note como isso é muito comum na igreja. Quando um filho chega para o pai e diz, papai, eu quero ser médico, o pai fica feliz pra caramba. Que beleza, que bom, meu filho, que maravilha.
Quando o filho começa a prosperar financeiramente, que coisa boa, que maravilha, que bênção. Quando o filho chega para o pai e diz, pai, eu vou ser pastor, você está doido. Que vida é essa que você está querendo viver? Então eu já vi pais que se intrigaram dos filhos, quando os filhos disseram que queriam ser missionários. Paulo está dizendo, é porque as igrejas não estão olhando para a vida cristã pela perspectiva de Cristo, mas estão olhando pela perspectiva dos homens. E elas começam a avaliar igrejas bem-sucedidas com o critério do mundo. O que é uma igreja bem-sucedida? Primeiro, uma igreja cheia de gente. Uma igreja grande. Uma igreja que cresce muito. Uma igreja que se destaca. Isso é uma igreja grande e especial. Então, é uma igreja abençoada. Não, necessariamente. Na época de Noé, qual era o tamanho da igreja? Na época de Noé, a igreja toda era uma família só. A igreja de Cristo no mundo era a família de Noé. Já parou para pensar nisso? Noé, a mulher, 3 filhos e 3 noras. Tudo isso. Na época de Elias fica tão agoniado, dizendo, Senhor, está tudo perdido, só sobrou eu. O Senhor disse, não, meu filho, eu tenho 7.000 que não dobraram joelhos. É muita gente. Meu irmão, eram 7.000 membros na igreja de Cristo toda. Toda a igreja de Cristo na época do profeta eram 7.000 pessoas. Você tem noção disso? Quando a gente olha para uma igreja e diz que uma igreja é próspera porque ela é grande, nós estamos avaliando essa igreja pela perspectiva dos homens e não pela perspectiva de Deus. Quando nós olhamos para a arrecadação de uma igreja e julgamos que essa igreja ela é importante porque a arrecadação dela é grande, a gente está avaliando pela perspectiva dos homens e não pela perspectiva de Deus. Esses critérios fazem com que a gente olhe para aqueles irmãos que vão para o meio do nada, morrer por causa do evangelho, sofrer por causa do evangelho, sejam considerados meio doidos mesmo. É ser meio louco mesmo. Paulo diz, ok, meu irmão, nós somos loucos por causa de Cristo e vocês sábios em Cristo. Não só isso, olha o contraste novo. Nós somos fracos, porque a gente não declara, a gente não determina, a gente não conquista. Vocês é que são os fortes. Parabéns. Não só isso, vocês são nobres. Vocês são os filhos de Deus, irmão de Jesus. Vocês são príncipes e princesas. Vocês são reis e estão reinando. Nós somos desprezíveis. Nós somos mendigos nesse reino de Cristo. Lembre, Paulo está usando ironia. Por que ele está usando essa ironia? Ele quer mostrar para a igreja de Corinto como é absurda a forma como eles se enxergam e como eles enxergam os crentes, os pastores, os apóstolos. Só olha como é que vocês nos enxergam. Se a perspectiva de vocês é a perspectiva correta de vocês, de como vocês têm que ser igreja, meu irmão, então eu e os apóstolos estamos completamente perdidos, porque vocês são o quê? Vocês são ricos, vocês são fartos, vocês são reis, vocês são sábios, vocês são fortes, vocês são nobres. E nós? Nós, meu irmão, nós somos pobres, nós somos escravos, nós somos condenados à morte como espetáculo, nós somos os loucos, nós somos os fracos, nós somos os desprezíveis. Paulo diz, quando vocês olham para os ministros desse jeito, não é que os ministros são assim, não é porque esses irmãos são assim, é porque vocês estão com uma autoestima muito elevada e vocês se acham especiais demais. É isso que está acontecendo com vocês. Quando a igreja se gaba desses direitos que ela acha que possui, quando a igreja começa a romper o sobrenatural e viver assim, Paulo diz, eles não conseguem enxergar, eles não conseguem vivenciar que o evangelho nos leva a ter um comportamento bem diferente disso. É por isso que Paulo vai dizer ainda, a partir do versículo 11, nós somos desprezados. Vocês são nobres, nós desprezados. Versículo 11, ele diz, até a presente hora, até o momento, o que é que nós passamos como ministros? Ele diz, primeiro, nós sofremos fome,
Nós passamos fome. Nós passamos sede. Nós passamos por nudez. Mas, irmão, 3 coisas que não era de se esperar que acontecesse com o ministro de Cristo, mas que acontece com ministros de Cristo. Mas que os triunfalistas, igrejas que têm uma moral muito alta, igrejas que são orgulhosas, que são soberbas, acham que isso é falta de fé, isso é ser fraco, é porque eles não são fiéis ao Senhor. Paulo diz, o que é que sobra para os pastores e ministros? O que sobra para a gente é passar fome, passar sede e passar por nudez. É isso que sobra. Mas não só isso. Paulo diz, nós somos esbofeteados. A imagem aqui ela é terrível, porque literalmente, nós tomamos murros. Não é um empurrão. Você parou para pensar em Paulo tomando um soco na cara? Tomando soco na barriga? Paulo diz, é isso que a gente recebe em todo canto que vai. As pessoas dão murro na gente. As pessoas batem na gente. A gente se acostuma tanto com a vida pacífica que a gente se esquece de como é esses tipos de conflitos, de tomar soco. A maioria dos rapazes aqui, que quando foram meninos, já passaram por esse tipo de situação, de briga, de murro e coisa do tipo. Mas a gente amolece com o passar do tempo e se esquece de qual é o impacto de um murro na cara. A gente se esquece disso. Paulo diz, é isso que a gente fica fazendo. Nossa realidade é de receber murro na cara o tempo inteiro. Essa é a nossa realidade. Não só de ser esbofeteados. Ele diz assim, olha, nós não temos morada certa. Nós não temos um lugar fixo. Nós não temos um lugar onde a gente está se estabelecer. A gente vive com a casa nas costas. A gente vive morando em tenda. É por isso mesmo que o versículo 12 ele vai continuar dizendo, e nós nos afadigamos. Nós não temos essa vida de rei que vocês têm, de ser servidos. Não, nós trabalhamos duro, nós nos fatigamos, ou seja, nós trabalhamos até ficar com o corpo dolorido. Nós trabalhamos com as nossas próprias mãos. Isso aqui, a gente às vezes parece que Paulo está reclamando de ter trabalho braçal. Não, Paulo está usando a visão dos coríntios contra os coríntios. O que é que um grego pensava sobre o trabalho? Ele pensava o seguinte, que o trabalho braçal era um trabalho indigno. Nós herdamos muito disso na nossa cultura, que é uma cultura muito recheada do pensamento grego. Nós temos essa ideia, basicamente, por causa do trabalho escravo, que era a ideia também concebida pelos gregos. Eles pensavam o seguinte, trabalho intelectual, um trabalho de filosofia, de pensamento, de raciocínio, de conhecimento, de busca, de entendimento. Esse é um trabalho digno. Alguém que trabalha com pensamento, com as ideias. Trabalho braçal é trabalho de escravo. Então, quem é que limpa a casa? Tem escravo que limpa a casa. Quem é que faz casa? Quem é que faz casa? Escravo. Quem é que pega as coisas no braço, transporta coisas? Escravo faz isso. As pessoas, os nobres não. Os nobres, eles trabalham com pensamento. A gente aprendeu isso por causa da escravidão. A gente ainda tem esses conceitos ainda. Por exemplo, americano fica extremamente assustado quando descobre, por exemplo, que brasileiro gosta de ter empregada doméstica. A gente paga para ter empregada doméstica. Os americanos ficam meio assustados quando vê esse negócio assim, que eles, olha, vocês todos são ricos, porque vocês têm um funcionário dentro de casa para trabalhar para vocês. Vocês devem ser ricos. Eu vi um americano me dizendo isso. Vocês são muito ricos. Por que vocês acham que a gente é rico? Rapaz, vocês têm um funcionário para trabalhar para vocês dentro de casa. A gente não pode pagar um funcionário para trabalhar dentro de casa. A ideia de ter um funcionário é a ideia escravagista que a gente tinha, de que o trabalho doméstico é um trabalho humilhante. Humilhante. E aí a gente precisa de alguém para fazer esse trabalho. A gente tem esses conceitos. Paulo diz, o que eu precisei fazer? Eu precisei me humilhar, eu trabalhei com minhas próprias mãos. Paulo vai dizer nas escrituras que ele tinha direito a um salário da igreja, mas não pegava. Pelo contrário, ele ia produzir tendas. Era trabalho braçal, era construção de tendas. Paulo diz, eu fui lá e trabalhei com minhas próprias mãos. Notem a vida de Paulo. Paulo diz, qual é a minha vida? Minha vida é passar fome, passar sede, nudez, apanhar na cara, não ter onde morar, trabalhar feito um doido e ainda ter que trabalhar com as próprias mãos, de forma humilhante. Quando Paulo coloca isso,
Paulo está dizendo, vocês olham para a minha vida e dizem, esse é um fracassado. Esse é um fracassado. Mas aí, versículo 12, Paulo diz, quando somos injuriados, e a palavra que ele usa aqui para injuriados é quando alguém fala mal de nós, quando alguém nos persegue, ele diz, nós bendizemos. Quando alguém diz uma coisa má de nós, a gente diz uma coisa boa para ele. Quando nós somos perseguidos, nós suportamos, nós aguentamos. Quando nos caluniam, a palavra para caluniar aqui é uma palavra para adultério, então é quando alguém deturpa, distorce, adultera a verdade. Quando falam mentiras a nosso respeito, o que é que a gente procura? Conciliação. A gente não retruca. Paulo está colocando para a igreja dizendo, olha como é que é a vida de um apóstolo, como é que é a vida de um pastor. Essa é a vida de um pastor. É de insegurança completa, é de sofrimentos que ninguém nem tem noção pelos quais ele passa, é de ter reações e ações que seriam contraposto a qualquer raciocínio dos homens. E no final das contas, o que acontece, versículo 13, é que até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. A expressão lixo e escória parece ser sinônimos, mas não necessariamente é. Lixo do mundo, óbvio, não preciso explicar, é o que você faz depois que você varre uma casa. Tudo que você acumula depois de varrer a casa, isso é descartado. Esse descarte é lixo. Paulo diz, o que é que o mundo olha para a gente? O mundo olha para a gente como a gente fosse uma coisa desprezível, descartável, e que vai ser lançado fora. Mas quando ele usa a palavra escória, ele está usando a expressão da forma como de pessoas que são completamente dispensáveis na sociedade. Naquela época, eles usavam pessoas com defeitos físicos, pessoas com doenças mentais, elas eram assassinadas na rua, para diversão de muita gente, inclusive, porque elas eram consideradas a escória. Então, ou essas pessoas elas eram completamente desprezadas para morrer, ou elas eram assassinadas mesmo. Então, ninguém se importaria, por exemplo, de passar por uma rua e ter um monte de crianças jogando pedra num cego. Ninguém ligaria para isso, porque eu quero cego, escória. Então, eles estão lá só para enfeiar a rua mesmo. Então, se as crianças maltratassem esse cego, ninguém iria se importar, ninguém ia chegar lá com direitos humanos. Paulo diz, é assim que o mundo olha para a gente como se a gente fosse uma escória, um grupo desprezível que pudesse ser abandonado. Olha que vergonha para a igreja de Corinto. Olha que vergonha para essa igreja. Uma igreja que não entendeu que o ministério era o oposto do que eles esperavam de um ministro. O que é que a igreja se achava? Ela achava que ela era vitoriosa, que ela reinava, que ela era poderosa, que ela tinha força, que ela tinha riqueza, que ela tinha comida, que ela tinha fartura, que ela era rei, que ela era sábia, que ela era forte, que ela era nobre, era assim. Se eu sou uma igreja assim, que tipo de ministro eu quero? Eu quero um ministro que esteja à altura da minha igreja, eu quero um ministro que esteja no mesmo patamar que a minha igreja, não um ministrozinho porqueira qualquer. Paulo diz, mas quando a gente olha para os ministros de Cristo, a vida deles é bem diferente do que vocês estão esperando. Como é a vida dos ministros? A vida dos ministros deles é passar fome, sede, nudez, ser esbofeteado, não ter onde morar, ficar fadigado, trabalhar o tempo todo com as próprias mãos, ser injuriado, ser perseguido, ser caluniado. E, ao contrário do que vocês esperam de ser alguém forte, que vai reagir a isso tudo, eles, quando a gente é perseguido, a gente aguenta firme. Quando a gente é caluniado, a gente procura conversar com essa pessoa que nos caluniou e tentar resolver esse problema. Quando a gente é injuriado, a gente vai bem dizer dessas pessoas. Foram as instruções de Cristo para os pastores. Os pastores aprendem a humildade por meio da humilhação. Paulo diz, vocês não considerariam esses homens bons ministros. Vocês não considerariam esses homens ministros fiéis. Vocês não iriam querer eles nas suas igrejas. Por outro lado, é esse tipo de ministro que a gente espera. Nós esperamos ministros humildes. Porque isso que é a característica do ministro. Paulo diz, é assim que são os apóstolos, é assim que os ministros são.
Os ministros, eles se apresentam como loucos para vocês, eles se apresentam como fracos para vocês, eles se apresentam como desprezíveis para vocês, porque vocês têm critérios de avaliação equivocados. Porque vocês se enxergam de forma muito especial. Mas os ministros não conseguem fazer isso porque eles estão com os pés no chão. Eles estão se enxergando. Mas quando nós olhamos para as igrejas hoje triunfalistas e os membros triunfalistas se achando super importantes e especiais, os príncipes e princesas de Deus, vemos como esses ministros procuram pastores que se encaixam com o perfil deles. E eles não estão preocupados com a humildade. Pelo contrário, pastores arrogantes são os pastores para essas igrejas. Porque eles olham para as igrejas e veem como essas igrejas como especiais, e eles gostam dessa posição que essas igrejas têm, e eles gostam de usufruir dessas posições. Paulo diz, vocês não entenderam, porque isso é soberba. Então, o que vocês estão fazendo é tentando avaliar os ministros pelos critérios com os quais vocês avaliam o que seja uma igreja próspera. E não é isso que a gente espera. Nós não podemos fazer isso, meus irmãos. Nós não podemos avaliar ministros como sendo ministros especiais pelo que eles galgaram. Ministros não são especiais porque eles chegaram a determinadas posições ou alcançaram determinadas igrejas. Eles não são especiais por conta disso, porque se eles alcançaram determinadas posições ou alcançaram determinadas igrejas, é por graça divina. E eles não estão nem ligando para isso. Às vezes, pastores são considerados loucos quando abandonam grandes igrejas e vão para igrejas pequenas. Conversei já com vários pastores que fizeram isso e todo mundo chega para eles e diz, vocês são loucos, como é que vocês abandonam a igreja fulana de tal, vão para a igreja fulana de tal, como é que vocês abandonam um determinado salário e vão para receber tanto isso agora, vocês vão passar necessidade. São considerados loucos justamente porque as igrejas têm um padrão de avaliação ministerial equivocado. O que se espera de ministros são ministros que estejam com os pés no chão, humildes, sabendo que o trabalho deles não é nem um pouco glamuroso, não é nem um pouco especial, não é nem um pouco grandioso e exaltado, pelo contrário, é um trabalho de sofrimento, de angústia, de dificuldades mesmos. É isso que se espera que o ministro entenda na sua cabeça e não fique buscando galgar determinadas posições, e que as igrejas saibam que elas não podem avaliar ministros com base no que elas acham que seja uma igreja próspera. Elas não devem olhar para si de forma soberba, porque elas começam a procurar ministros que elas consideram ministros de sucesso e findam trazendo para as suas comunidades ministros infiéis. Quando, na verdade, a preocupação era fidelidade e de humildade, elas findam procurando ministros com boa aparência, com capacidade humana elevada, elas ficam procurando critérios humanos para a escolha do ministro, porque elas querem um ministro que esteja à altura deles. Paulo diz, isso é bobagem. Não é assim que funciona. Era assim que a igreja de Corinto se comportava. Por isso que Paulo chega e diz, não façam isso. Qual é o nosso desafio como igreja? Não nos termos em alta conta. Mas eu sou de uma igreja grande. Quem deu o crescimento foi o Senhor. Então você não tem do que se gabar. Você não tem do que se gabar. Porque nós somos uma igreja com arrecadação muito boa, grande. Você não tem do que se gabar. Não tem do que se gabar. Porque se o Senhor quiser, o Senhor bota todo mundo na igreja despedido, demitido. E aí cai a arrecadação. Nós temos uma igreja com muitos anos de existência. Nossa igreja tem mais de 100 anos. Nós temos uma história de plantação de igrejas na região. Nós somos muito importantes no presbitério. Sim, meu filho. Se o senhor quiser, o senhor fecha essa igreja. O que eu já vi de igreja centenária fechada não está no gibi. Já vi um monte. Igrejas que foram centenárias, que foram extremamente importantes e que hoje não tem nem membro. Não tem mais membro. Funciona no domingo com 5, 6 pessoas. No máximo, que é uma família que ainda mora lá perto. Não é motivo para se gabar. Paulo diz, nós não temos em nossas igrejas nenhum motivo de nos gabarmos. Nós não temos nada em nós que nos faça engrandecermos. Não há motivo para soberba na igreja. Igreja soberba é uma igreja que está caminhando para a destruição. A igreja de Laodiceia achava que era importante, que era rica, que era poderosa. O Senhor diz, vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Aconselho que vocês comprem de mim. Eu tenho para dar a vocês. Vocês não têm nada para me dar.
Nós temos que manter a nossa igreja com os pés no chão. Então, a Catedral Presbiteriana Largo da Paz tem que se manter com os olhos pequenininhos ainda. Nós não podemos nos gabar, achar que somos grandes e importantes. Nós não somos. O Senhor nos humilha nessas horas. Segundo critério aqui que a gente tem que avaliar é como é que nós olhamos os pastores. Nós olhamos os pastores por esse critério de sucesso. Minha igreja é uma igreja de sucesso. Eu quero um pastor que seja um pastor de sucesso. O que é que garante o sucesso de um pastor? A quantidade de membros que ele conseguiu juntar na igreja? R.R. Soares está mandando ver. Valdomiro Santiago também. São pastores de sucesso? Topa trazer para a igreja? Não é esse o critério. Não são pastores com muita inteligência que são pastores habilitados. O que nos traz escolher pastores são pastores que se encaixam aqui. Primeiro, são fiéis. Segundo, têm os pés no chão, em humildade, sabendo a vida que eles têm que levar, de sofrimento e de angústias, para que o nome de Cristo seja glorificado dentro da igreja. É isso que o Senhor espera que a gente faça. Então, não ergam a bola da igreja. A igreja tem que manter os seus pés no chão com humildade. Ela não tem nada que o Senhor não tenha dado. Então, se tudo foi doação, ela não tem que se gabar de nada. Não existe esse negócio de igreja especial, de igreja que prospera. Não existe esse negócio. Parem de avaliar a igreja assim. Porque pode ser que tenham igrejas imensas em nossa capital, cuja membresia, no dia que Cristo voltar, não sobe ninguém, e ter uma igrejinha com 5 pessoas lá no sertão de Pernambuco, que no dia que Cristo voltar, vão subir os 5. Então, em matéria de critério de crentes, tem igrejinha com 5 pessoas com 100% de salvos e igreja com 5.000 pessoas com nenhum salvo dentro. Então, não avalie a igreja pela perspectiva do mundo. Não use critérios do mundo para avaliar a igreja. E, por conta disso, não use os critérios do mundo que você tem usado para avaliar a igreja para avaliar quem é o bom pastor e quem não é. Não avalie, Paulo, isso não funciona. Porque a igreja tem que ser humilde e procurar pastores com os pés no chão para também ser humildes. Eu lendo nos comentaristas, ele disse uma experiência que eu achei bem interessante. Ele disse que determinado irmão, ministro, pastor novo, chegou para o outro e disse: meu irmão, ore por mim. E disse: por que você quer oração? Ele disse: eu sou um pastor novo e eu estou pedindo que o irmão ore por mim para que eu não me soberbeça, para que eu não vire um orgulhoso. Ele disse: você iria se orgulhar de quê? A gente tem que sempre manter isso. De que você quer se orgulhar? De títulos? De nome? De reconhecimento? Paulo diz: não tem de que se orgulhar. Não tem orgulho nenhum. A gente foi colocado no mundo. Pastores deveriam lembrar sempre disso. Nós não fomos colocados no mundo para ser reconhecidos. Ah, mas a igreja não reconhece. Não é para reconhecimento, não. Você foi colocado no mundo para ser espetáculo. Para o mundo ficar se divertindo enquanto você morre. Enquanto os pastores não entenderem isso, vão ficar choramingando, reclamando de igreja. Pare de reclamar de igreja. Coloque os pés no chão e diga: eu fui chamado para isso. Para ser humilhado mesmo. Para passar por esses perrengues mesmo. Para engolir sapo 24 horas por dia. Para trabalhar feito um louco, mais do que qualquer um possa trabalhar na igreja. E no final das contas ser chamado de preguiçoso. É isso mesmo que você foi chamado. Os pastores precisam saber disso. Porque a igreja vai ser tentada a avaliar o ministério dele pela perspectiva do mundo. Os pastores têm que manter os pés no chão para que avalie o ministério dele pela perspectiva de Cristo, não pela perspectiva do mundo. Que o Senhor nos ajude, como igreja, a não enchermos nossa bola triunfalista, achando que nós somos especiais e já estamos reinando. Mas nos ajude também na escolha de pastores, para que a gente não nos tenhamos em alta conta e avalie pastores como sendo pastores sem sucesso, pastores menores, quando na verdade o que se espera do pastor é que ele seja fiel e seja humilde. É isso que se espera de um pastor. Vamos orar?
Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede de podermos estudar a Tua palavra. Meu Deus, tem misericórdia da Tua igreja, que tem usado critérios mundanos para avaliar o seu sucesso e o seu desempenho. Baseados em cânticos, em músicas triunfalistas, se acham igrejas especiais, grandiosas, poderosas, ricas, nobres, fortes, sábias. Quando, na verdade, meu Deus, estão na mesma condição da igreja de Laodiceia, pobre, miserável, cega e nu. Meu Deus, nos ajuda, meu Deus, como igreja presbiteriana Largo da Paz, em especial, que é onde nós nos colocamos, a não nos gabarmos do que nós temos, porque, afinal de contas, nós não temos nada. Tudo é do Senhor. E nos ajuda a enxergarmos os ministros, e como ministros, Senhor, nós também nos vermos com humildade, sabendo de que o que o Senhor nos escolheu para ser é a escória do mundo, é ser desprezado pelo mundo, é ser o espetáculo do mundo, e não ser as estrelas do mundo, e não ser os astros do mundo, e não ser os especiais do mundo. Nos livra, Senhor, disso tudo, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, que estiveram conosco hoje. Deixa eu ver aqui quem estava com a gente. Dilma foi a primeira a chegar, Zenildo também. Yara também, logo em seguida. Muito obrigado, meus irmãos, pela presença conosco. Que Deus abençoe vocês. Laura, tá por aí também, né, Laura? Muito obrigado, minha filha. Nalva também tá por aqui. Vamos lá de Sé, Aroxa tá por aqui também. Seja bem-vinda, minha irmã. Sempre bom ter você aqui com a gente. Irmão Laodiceia Nascimento também está aqui com a gente. Tamires, muito obrigado, minha filha, por estar aqui com a gente. Um forte abraço virtual, Lau. Só dá para dar isso mesmo. Irmão Serafim, irmã Josi, um abraço, viu? Isla Soares, um abraço também, minha irmã. Um abraço, Maurinho. Daniela, minha irmã, lá no sertão da Paraíba, um abraço da minha família lá, um abraço minha mãe, meu irmão Messias, minha irmã Raquel. Raquel, espero que esteja melhor, minha irmã, tenha melhorado daquela falta de ar. Irmã Fátima, tudo bom, minha irmã? Como é que você tá? Tá bem? Bênção, Deus abençoe, viu? Irmã Eliane, Deus abençoe também, minha irmã. Deus abençoe seus sobrinhos também, estão escutando, né? Um abraço a todos vocês. Mãe Vailda, bom, meu irmão, que você está aqui, viu? Deus abençoe. Fábio, Cessa, um abraço, meus irmãos. Deixa eu ver aqui mais. Maninho e Messia, tudo bom com vocês? Deus abençoe vocês. Deus abençoe, Messia, que a gente tenha sabedoria e aprenda do Senhor. Que bênção. Quem mais está aqui com a gente? Pastor... Amém, amém, Dilma, ore mesmo, a gente precisa orar para que Deus continue nos dando discernimento, para que a gente mantenha os pés no chão sempre, é isso que a gente precisa fazer. Cris, meu irmão, um abraço para tu, para Saulo, para Thomas, para Terry, viu? Um abraço para Manilde também, viu? Yara, oremos pelos nossos pastores, Satanás é um miserável, fica botando no coração dos pastores que eles são importantes, eles não são não. Nilde Simone, um abraço. Raquel tá melhor, né, minha irmã? Que bom, minha irmã. Deus abençoe, viu? Mauro, meu irmão. O irmão de Gabi tá com febre desde ontem. Vamos orar, então, pelo irmão de Gabi. Temos uma série de irmãos que estão com dificuldades, estão doentes. A gente precisa orar por esses irmãos. Vamos estar orando também pelo o irmão da irmã Gabi também. Temos outros irmãos que estão também enfermos. Orar pelos irmãos da igreja da Presbiteriana Sucupira. Eles perderam um presbítero muito especial para eles hoje. Não foi de Covid, ele tem um problema sério com diabetes, estava com uma infecção na mão e infelizmente veio a óbito hoje. Então, orar pelos irmãos lá, para que o Senhor tenha misericórdia. Tem um pastor, 2 pastores amigos nossos, um pastor batista e um pastor lá do motoclube, que estão internados. Um foi internado por causa de um problema cardíaco, mas chegando lá, pegou esse vírus. E um outro pastor, um amigo nosso, estava há mais de 15 dias com o vírus em casa, foi levado, está na UTI, mas graças a Deus já está com a possibilidade de ser retirado da UTI hoje. Então, vamos pedir a Deus que dê tudo certo com esses irmãos que estão enfermos também. Ok? Vamos orar, então, pelo irmão de Gabi. John e Rebeca, um abraço também. Deus abençoe vocês aí, viu? Josi, mandar um abraço para alguém.
Não. Um abraço para todos os irmãos. Eliane Maria é minha tia. Eliane Barbosa é irmã. Ah, tem duas Eliane aqui, é? Eliane Maria é a tia de Josi. Ô, minha irmã. Eu tava achando que era uma Eliane só. Tem duas Eliane aqui, tem realmente. Tem Eliane lá da igreja, Barbosa, e Eliane Maria, tia de Josi. Obrigado, minha irmã, por estar aqui com a gente, viu? Coisa boa. Feliz de ter você aqui, viu? Um abraço aí. Bem, meus irmãos, por hoje a gente fica por aqui. Se Deus quiser, domingo de manhã, às 10 horas, a gente vai estar aqui, se Deus permitir, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. João está perguntando se tu quer selo. 7 selos do Apocalipse, é, João? Está dizendo que tem 7 selos aqui. Ela vai entrar em contato contigo, viu? Se Deus quiser, domingo de manhã, 10 horas, a gente está aqui de novo, e à noite, 7 horas da noite, se Deus quiser, a gente está aqui novamente. Os irmãos principalmente a mocidade, a gente vai começar a nossa classe catecúmeno virtual, certo? Então, a gente começa amanhã à noite, se Deus quiser. Então, fiquem ligados lá no grupo. Se você ainda não está no grupo e gostaria de participar, corre lá, manda um WhatsApp que eu te incluo lá. A gente começa amanhã à noite, se Deus assim nos permitir. Os outros irmãos que não têm acesso, a irmã Eliane principalmente ficou muito preocupada com isso, os outros irmãos que não têm acesso às tecnologias e assim por diante, assim que terminar esse período de pandemia, a gente começa uma sala só com vocês lá na igreja presencial, ok? Um abraço, meus irmãos, até mais, tchau, Lau, um abraço também, muito obrigado a todos, Deus abençoe e até mais, tchau, tchau.